Meus amados irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, eu quero nesse momento convidar os irmãos, os que podem, em reverência à leitura da palavra de Deus, colocar-se de pé, onde faremos a leitura do livro santo, no penúltimo livro da Escritura, a carta de Judas. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 4. E diz assim a palavra do nosso Deus: Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio, sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nessa noite, ó Deus, mais uma vez na Tua presença, aqui nos colocamos, Senhor, como necessitados, como pessoas totalmente dependentes da Tua graça, e te pedimos, ó Pai, que nesse momento o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, nos auxiliar na compreensão da Tua palavra. Ó Deus, diante de Ti confessamos a nossa limitação, a nossa miséria, o nosso pecado, e apelamos, ó Deus, para a Tua misericórdia, para que nessa noite, mais uma vez, de uma forma toda especial, o Senhor venha falar ao Seu povo, que o nome do Teu Filho Jesus Cristo venha a ser glorificado no nosso meio, e que Tua amada igreja, Senhor, venha a ser mais uma vez edificada. Assim nós oramos e bendizemos o Teu santo nome, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém. Podeis assentar, meus amados. Meus queridos irmãos, a carta de Judas é uma das cartas que talvez poucos cristãos tenham despertado o interesse de lê-la. Talvez você mesmo que está aqui nessa noite não tenha parado ainda para ler essa carta e perceber o quanto ela é rica, o quanto o Espírito Santo levou este homem, separado por Deus, para esse determinado ofício, para escrever uma carta carregada de recomendações santas da parte de Deus para com o seu povo. No Novo Testamento, nós encontramos um outro livro chamado Atos dos Apóstolos, que todos nós sabemos que fora escrito por Lucas. Alguns comentaristas chamam a carta de Judas como sendo o Atos ou os Atos dos Apóstatas. Se nós temos Lucas escrevendo
os Atos dos Apóstolos, aqui nós encontramos Judas escrevendo, denunciando, delimitando e enumerando os atos dos apóstatas. Mas uma pergunta inicial é necessária a se fazer: quem é esse autor? Quem é esse escritor? Que Judas é este que escreveu esta carta? Observemos que Judas, ele se apresenta como sendo primeiro irmão de Tiago. Ele apresenta a sua credencial, ele mostra e ele se apresenta à comunidade dos santos como sendo alguém que é irmão de uma das autoridades constituídas por Deus para pregar o santo evangelho à igreja do Senhor. Aí nós já percebemos a primeira autoridade e fidelidade no escrito de Judas. E todos nós sabemos que ele se refere a Tiago, irmão de Jesus. Judas, portanto, ele também é irmão de Jesus, mas ele não se agarra a esta prerrogativa inicial de se apresentar como sendo o irmão de Jesus. Ele apresenta-se primeiro como sendo o irmão de Tiago, e apresenta-se como sendo servo de Jesus Cristo, mostrando que ele, mesmo sendo meio-irmão de Cristo, tendo laços sanguíneos, laços afetuosos de família, ele vai mostrar-se que ele também é uma pessoa que ouviu a mensagem de Cristo, ouviu a mensagem do Evangelho, foi convertido pelo poder do Espírito Santo e agora coloca-se numa posição onde a palavra que ele utiliza é escravo, uma linguagem da lei suzerana, onde existe um senhor e existe um servo, existe um senhor e existe um escravo. Notemos a humildade de Judas. Judas, quando se declara servo de Jesus Cristo, Judas está se colocando na condição de humilde, aquele que atenta, que observa, que recebe ordens e que a executa em nome do seu Senhor. Em primeira instância, Judas deixa claro que ele não vai falar a partir de si mesmo, a mensagem não é sua, a palavra não é sua, a orientação não é sua. Esta palavra, esta mensagem, esta orientação vem de um ser supremo, de um dono maior, superior a ele. E ele, assim começa o discurso da sua carta. Se no livro dos Atos dos Apóstolos, meus irmãos, nós lemos e percebemos o caráter, a obra e o ensino de homens chamados por Deus, através dos quais Cristo, pelo poder do Espírito Santo, começou a edificar a sua igreja, aqui na carta de Judas, nós vamos ver o contrário de tudo isso. Nós vamos ver o perfil de homens que também levantados por Deus para este propósito, para esta finalidade, foram levantados por Deus para proliferar, para agitar a comunhão dos santos, para disseminar um falso ensino, para perturbar a Assembleia dos Santos. E o mais glorioso, meus amados irmãos, é que quando nós lemos as Sagradas Escrituras e contemplamos a beleza, a soberania e a sabedoria desse Deus tão belo, desse Deus incomparável, inconfundível, nós começamos a perceber e aceitar
com grande alegria e gozo no nosso coração, que Deus, Ele deixa bem claro que a sua igreja, o seu povo, haveria de experimentar, de passar por momentos de turbulência, de agitação, homens provocadores, dissimuladores, homens ímpios, que haveriam de se introduzir na comunhão dos santos, homens que haveriam de participar da agregação de todos os irmãos. E Deus, Ele pela sua infinita sabedoria, antes de tudo isso acontecer, Ele através do seu Filho Jesus, Ele fala sobre isso, que haveria de surgir falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinos, falso evangelho. A igreja de Deus não foi pega de surpresa. Deus havia advertido, vão surgir, e além de Deus dizer, vão surgir, Deus vai dizer o que eles vão fazer, Deus vai dizer que em certo ponto eles serão bem-sucedidos naquilo em que eles irão fazer, que é justamente propagar a apostasia. A palavra apostasia, ela tem no seu sentido original o mesmo que divórcio, separar-se. Então a palavra apostatar-se significa se divorciar do ensino santo, se divorciar de Cristo, afastar-se de Cristo, separar-se de Cristo, separar-se dos ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus diz que eles vão surgir, Deus diz o que eles vão fazer, Deus diz que eles vão alcançar tal êxito, mas Deus também diz que eles serão condenados. Eles não ficarão impunes. A igreja de Deus não é para ficar estupefata, a igreja de Deus não é para ficar deveras alarmada, a igreja de Deus não é para ficar de cabelos em pé, mas a palavra de exortação, mas a palavra preventiva de Deus por intermédio de Judas, é que para mesmo a igreja sendo sabedora de que Deus permitiria que tais homens se levantariam, de que tais homens se introduziriam no seio da igreja, provocariam a disseminação de falsos ensinos, alcançariam certos êxitos, a igreja, os genuínos cristãos, deveriam descansar o seu coração na palavra de Deus e no Deus da palavra, de que Deus, do começo ao fim, guardaria todos os seus fiéis. E isto deve servir de alento e de conforto para os nossos corações. Saber que, mesmo a palavra nos advertindo, Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 4 da sua primeira carta, versículo 1 e 2, ele vai dizer que o Espírito afirma. Não é outra pessoa que está dizendo, é o Espírito que afirma, não de uma forma obscura, mal entendida, mas claramente, que nos últimos tempos alguns se desviariam da fé, alguns se apartariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. É isso que o Espírito Santo fala ainda hoje ao coração da igreja. Nós, à semelhança dos cristãos do primeiro século, que receberam a carta de Judas, somos exortados por Deus, convocados por Deus para o santo combate, para a batalha da fé. E é interessante porque a fé, a palavra fé que está sendo empregada no contexto da carta de Judas, não se limita necessariamente
ao ato de crer e de confiar em Deus. A palavra fé, na qual o apóstolo Judas, o homem de Deus, está chamando e conclamando a igreja a batalhar, a combater, é para defender o conjunto das verdades santas, o conjunto da doutrina e do ensinamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existem pessoas que dizem: não, a igreja, Deus não precisa de que ninguém batalhe, que ninguém defenda. Ora mais, a palavra nos exorta, a palavra nos convoca a esta realidade. Nós somos convocados, e quando eu falo nós, eu me refiro aos genuínos cristãos, aos verdadeiros regenerados, aos verdadeiros amados de Deus, aos verdadeiros eleitos de Deus, os que realmente foram comprados por alto preço. Estes, eles não se esquivam deste combate, eles não se desviam desta batalha, eles não dão desculpa, muito pelo contrário, eles atentam para o chamado de Deus e se esmeram no meio do combate. Eles vão ao combate, eles vão para a guerra, mas eles vão na confiança de que eles vencerão em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Como é precioso para nós esse ensino, de que nós, como igreja de Deus, como eleitos de Deus, fomos convocados por esse santo Deus a batalhar diligentemente pela fé. Batalhar. Meus irmãos, nos primeiros séculos da história do cristianismo, quando os falsos mestres, os falsos profetas, eles surgiam e propagavam um outro evangelho, os fiéis de tais igrejas locais, eles não deixavam passar em branco. Quando tais profetas falsos, tais mestres falsos, começavam a ensinar uma outra coisa que não era o ensino de Jesus, a primeira coisa que aquela igreja dizia era: quem disse isso? Aonde está escrito? A igreja não deixava passar em branco. Ao contrário dos dias atuais, nós percebemos uma igreja brasileira que recebe como verdade de Deus toda sorte de lixo teológico e doutrinário, e não se dão nem ao luxo de pensar e perguntar: quem disse isso? Aonde está escrito? Por isso que a carta de Judas é tão atual quanto naquele tempo para os nossos dias hoje. Porque quando nós ouvimos a palavra, nós ouvimos o ensino, um homem de Deus aqui pregando a palavra, eu mesmo que vos falo agora, você tem a liberdade em Cristo, pelo poder supremo do Evangelho, pelo poder do sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados, ao olharmos para o livro santo de Deus e examinarmos se de fato o que está sendo dito, que está sendo pregado, está sendo ensinado, é a genuína doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Uma outra grande verdade que nós não podemos deixar de aprender nessa noite é que os combatentes, quem são esses combatentes? Judas vai dizer: os combatentes foram chamados por Deus, o Pai. Observe que nós estamos falando em guerra, nós estamos falando em combate. E todos nós aqui, os homens principalmente, nós chegamos naquela fase em que nós tivemos que nos alistar, nos apresentar a uma das 3 forças armadas, até mesmo para ser dispensado, receber a nossa carteirinha de reservista. A gente vai e comparece, a gente se apresenta num alistamento,
para que na hora que tiver uma guerra, se convocado for, estamos à disposição. Nós nos apresentamos. Aqui não é assim que funciona. Na batalha de Deus, na batalha diligente da fé, na batalha dos santos, na batalha da eternidade, na batalha da verdade, o homem não se apresenta para Deus dizendo: eis-me aqui, eu quero batalhar por essa verdade. É Deus quem chama os combatentes, e não os combatentes que se apresentam como voluntários. E aqui nós apreciamos a gloriosa doutrina da eleição e da predestinação de nosso Senhor nas Sagradas Escrituras. É Deus quem chama. Judas deixa claro: foram chamados por Deus, o Pai. Não foi ninguém na terra que lhe chamou. Seu pai, sua mãe, o pastor, o diácono, o presbítero, ninguém lhe chamou. Deus nos chamou para a salvação, e na proporção em que Ele nos chamou para a salvação, Ele também nos chamou para esta grande batalha. Todo salvo em Cristo Jesus, ele tem prazer de participar desta batalha. Batalhar diligentemente é você não se dar por calado, é você não se dar por convencido, é você não ficar quieto diante de tantos absurdos, de tantos exageros que estão fazendo com o Evangelho, que estão fazendo com a noiva do Cordeiro, com a igreja de Deus. É batalhar pela fé, é defender a fé, é expressar a verdade de Deus, é apresentar as premissas da palavra de Deus. É nós, homens e mulheres, não na nossa força, não no nosso braço, mas no poder do Espírito, na eficácia do poder da palavra e do santo Evangelho de Deus. Esta é a batalha da igreja. Fomos chamados por Deus. Segundo, o combatente, além de chamado, Judas vai dizer, ele é amado por Deus. Se ele é amado, ele é guardado. Se ele é amado, ele é protegido. Se ele é amado, ele vai estar bem municiado. O amado de Deus é guardado por Deus, protegido por Deus, dirigido por Deus. E como bom é ser amado por Deus, meus irmãos. Ele sabe disso. Você tem que saber disso, de que você é amado de Deus, de que nós somos amados pelo Senhor. O amor do Deus Pai, na expressão máxima do seu Filho, sendo crucificado como obra cabal, definitiva, satisfatória, completa, perfeita, para a nossa salvação, para que nós pudéssemos estar aqui, diante desse Deus tão lindo e tão maravilhoso. A terceira verdade, ele vai dizer que nós somos guardados por Cristo. E aqui, meus irmãos, entra uma outra doutrina, que é a perseverança dos santos. O Senhor nos guarda do começo ao fim. Ninguém se perde na caminhada, ninguém se perde na jornada, ninguém se perde na batalha. É Deus quem opera do início ao fim da nossa salvação, é Deus quem nos guarda. Deus assegura-nos de que nós seremos guardados até o último instante. Meus irmãos, nós precisamos trazer à memória constantemente essa verdade de que nós estamos guardados até o fim. Nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por situações adversas, às vezes desanimamos, às vezes ficamos até mesmo estressados com a vida em si, com a igreja, com os irmãos, mas Deus tem nos guardado. Deus tem nos feito perseverar até o presente momento. Louvado seja o Deus da perseverança dos santos.
Graças nós damos ao Senhor, porque o Senhor tem nos feito prevalecer e perseverar até o presente momento. Meus irmãos, nós não podemos dar margem para esses homens ímpios que se introduziram e que estão ainda se introduzindo no seio comunitário da igreja de Deus, homens exercendo autoridade, domínio de ensino, pessoas que não se converteram, pervertidos, homens imorais, é o que a Bíblia chama, homens devassos, que estão banalizando o Evangelho de Cristo. Por isso, meus irmãos, que muitas das vezes tem pessoas que me chamam de radical, me chamam de intolerante. A igreja tem que ser radical, a igreja tem que ser intolerante. Nós não temos que chamar essas pessoas de irmãos, de pastores, esses amontoados de gente de igreja. Não, 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 não. São apóstatas, estão brincando com o Evangelho, estão brincando com o nome de Deus, estão brincando com o culto santo ao Senhor. O que é que Judas está dizendo? Eles estão condenados antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. O deles está guardado, assim como a herança gloriosa de Cristo está guardado para nós. Nós devemos orar uns pelos outros, devemos orar pela